Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso Papo Técnica e Confraria. Gostaria de saber se todos estão nos ouvindo, se todos estão conseguindo acessar áudio e vídeo com total eficiência. Gostaria também, inicialmente, de agradecer a todos os nossos apoiadores deste encontro que fazemos mensalmente, onde a gente tem o objetivo de transmitir conhecimento, de transmitir a melhor informação de forma atualizada para os profissionais que atuam nas áreas de contabilidade, direito, administração e para os empresários que sempre estão nos acompanhando. Bom, aos nossos apoiadores, eu gostaria hoje de agradecer a Casa do Porto, que nos apoia sempre nos fornecendo este excelente vinho, é um melhor que o outro todo mês, né? E aí eu vou passar a ficha técnica do nosso vinho aqui, antes que a gente comece a falar de técnica, né? Vamos falar de vinho para depois falar de técnica. Deixa eu achar a ficha que Dona Carla me passou. Bom, o nosso vinho é esse aqui, Eternum, tá? A ficha dele, 100% tinta de touro, com estágio 10 meses em barrica, 93 pontos, cepas com mais de 60 anos. Quem oferece esse vinho é a Casa do Porto de Vila Velha, que sempre está conosco. Também agradecer a Vila Vídeos, que sempre nos apoia na transmissão deste encontro, na transmissão deste evento, que é considerado por nós um grande evento, e também a The Picnic Box, que é a empresa que nos apoia com essa linda tábua de frios durante toda a nossa fala aqui. As minhas parceiras hoje estão nos bastidores, Dona Carla e Dona Milza estão degustando este vinho, enquanto eu vou aqui receber o nosso convidado, com muito prazer. Estou muito satisfeita, com muita satisfação que recebo, Luiz Fernando Paiva, é o nosso convidado de hoje, que vai falar sobre a mediação e a recuperação extrajudicial, sobre medidas eficientes e menos traumáticas para a empresa em crise. Né? Luiz Fernando Paiva é presidente da TMA Brasil. Vou agora passar a ficha dele, até que ele chegue aqui, nos dê o ar da graça. Luiz Fernando Valente de Paiva, sócio da Pinheiro Neto Advogados, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC, integrou a comissão interministerial que deu redação final à nova lei de recuperação de empresas e falências, membro do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Estudos de Recuperação de Empresas, ex-membro do Conselho de Administração da Insol, fundador e presidente da TMA Brasil, autor de diversos artigos e capítulos de livros publicados no Brasil e exterior sobre direito falimentar. Boa noite, Paiva, seja muito bem-vindo. Quero saber se está tudo funcionando certinho, se você está me ouvindo, se está vendo tudo certo. Boa noite, está tudo certo, é um prazer estar aqui com você. Gostaria de agradecer o convite para participar desse bate-papo e só lamentar que, por imprevisto de última hora, eu não pude estar presente para também experimentar o vinho e compartilhar a presença, enfim, a participação com você e com as suas sócias, né? Muito obrigada, é uma satisfação recebê-lo, uma pena não estarmos juntos aqui. A gente fica com crédito, então, para as próximas. Aos nossos ouvintes, a quem está nos assistindo, espero que aproveitem este momento. A gente vai falar das medidas de mediação e recuperação extrajudicial como forma menos traumática de fazer a gestão, né, a reestruturação dessas empresas em crise. Vou colocar aqui na tela uma apresentação para que a gente possa seguir um roteiro, para vocês que estão no YouTube nos assistindo, possam acompanhar o que nós vamos falar. Bom, quais as alternativas para um devedor, então, neste momento, renegociar seu passivo sem utilizar a recuperação judicial? Se nós estamos falando de medidas menos traumáticas e o mercado, de forma
muito intensa, tem um olhar um pouco temeroso e um pouco amedrontado em relação às questões de recuperação judicial, Paiva, qual seria, então, uma forma de renegociar um passivo neste momento econômico e financeiro tão complexo para muitas companhias, sem se utilizar dos artifícios e benefícios da recuperação judicial, vamos chamar assim? Bom, primeiro queria parabenizar a você, Washington, e esqueci o nome do convidado do último encontro pelo bate-papo sobre recuperação judicial, acho que foi super esclarecedor, mas a recuperação judicial é uma medida extrema, né? Eu costumo dizer que é o plano Z, só vai utilizar se realmente nenhuma alternativa anterior funcionou. Quais são as alternativas para o devedor, né? O que normalmente se faz quando a empresa tem alguma dificuldade? É aquilo que todo mundo já está acostumado, uma negociação direta com o seu credor, uma negociação bilateral com um ou mais credores, e são as negociações privadas. Agora, nem sempre uma negociação privada ou várias negociações privadas isoladas, elas são suficientes. Às vezes é preciso fazer um acordo com um grupo de credores. Podem ser todos os seus credores ou um grupo mais amplo de credores, uma negociação coletiva. O que mudou ali na lei de recuperações agora, no começo do ano, com a lei do ano passado, 14.112, do final do ano, e que entrou em vigor no começo do ano, foram basicamente dois aspectos. Primeiro, a lei de recuperações com a redação atual, ela estimula o devedor a usar a mediação e a conciliação como forma de solução dos seus conflitos. Ou seja, o que é a mediação, o que é a conciliação? A mediação, a nomeação de alguém que é completamente independente das partes, não tem qualquer vínculo com as partes, e vai receber, é aquele que vai atuar na intermediação entre as partes, mas recebendo as informações com confidencialidade e com uma série de restrições que faz com que o devedor e também os credores tenham a tranquilidade, a confiança de compartilhar as suas questões, seus problemas, as suas limitações, mais do que isso, as suas aspirações com essa pessoa independente que é o mediador, né? O conciliador exerce uma função que é também separada, mas com um contorno diferente, não são as mesmas limitações do que o mediador. Agora, qual a mudança? Então, a lei ela estimula o uso da mediação e da conciliação, e ela diz que o uso da mediação e conciliação eles podem ser feitos durante a recuperação judicial, que foi o bate-papo no seu último evento, ou antes da recuperação judicial. Então, o que o devedor pode fazer? Qual é a grande introdução na lei que não existia até hoje no nosso direito? O devedor pode dar entrada, então, a uma câmara de mediação ou de conciliação, quer dizer, um pedido de mediação ou conciliação nas câmaras dos sejusques empresariais ou em alguma câmara privada. Então, ele vai a esta câmara, ou sejusque ou câmara privada, e manifesta a sua intenção de negociar com os seus credores, né? Então, com isso, qual é o objetivo, então, dessa medida? Essa medida pode parar aí, ou seja, ser uma negociação intermediada pelo mediador ou conciliador, no âmbito dessa câmara privada, e até aí não tem nem qualquer intervenção do judiciário. Mas, Tamires, qual é a grande dificuldade da negociação de um devedor? É que, muitas vezes, o credor ele tem o direito de cobrar a sua dívida e, exercendo legitimamente o seu direito, ele acaba colocando o devedor numa situação que é de inviabilidade do seu negócio. Então, se o devedor entra ou com um pedido de falência, ou com uma execução, com a penhora, por exemplo, do caixa daquele devedor, muitas vezes o devedor não tem condições de continuar suas atividades. Bom, inviabiliza a continuidade da operação e da própria negociação em si, né? Exato, acho que essa é uma dificuldade que a gente vê com frequência. Não sei a sua experiência, mas é muito comum isso acontecer. E o devedor... Parece que é algo meio automático, né? Ele sente aquilo, ele vai lá e já cria barreira para que você não possa seguir com aquela negociação. São
isso é comum, não são todos os credores que têm esta visão, mas basta um credor, né? Um credor que tomar uma atitude mais, eu diria, agressiva, né? Que acaba inviabilizando aquela negociação com a coletividade de credores. Então, qual é a arma que a nova lei, com essa mudança da lei, deu ao devedor? Ela permite, então, que o credor entre com esse pedido de mediação ou conciliação e, a qualquer momento, durante a negociação, a mediação ou a conciliação, ele pode entrar com uma medida de natureza cautelar, que é para suspender as ações contra aquele devedor. Então, a lei prevê que, ao entrar com essa cautelar, o devedor pode obter uma suspensão de ações por 60 dias, para justamente fazer essa negociação. Então, essa é uma grande novidade da lei. Faça a negociação por meio de um mediador e conciliador e pode ir ao judiciário para obter esta proteção para que um credor não tome uma atitude mais agressiva, firme e acabe impedindo a negociação. A sua experiência, Paiva, você consegue acompanhar que há uma sinergia entre, na verdade, há um time correto entre essas duas coisas? Há o início de uma negociação, de uma conciliação, de uma mediação, e paralelo a isso, há, de fato, a suspensão das ações por esse período de 60 dias ou não? Isso tende a haver o impulso do devedor, né? Agora, o devedor é que vai, no decorrer da sua negociação, entender se ele vai precisar dessa medida, entre aspas, de força, né? Que é realmente a proteção contra os seus credores. No plano ideal, né? Se o devedor tiver um bom diálogo com os seus credores, os credores entenderem a dificuldade daquele devedor, entenderem que é uma questão pontual, e daí a importância da transparência, né, Tamires? Porque quando você tem um contato transparente com seus credores, que você transmite qual é o ponto da sua dificuldade, demonstra a sua capacidade de pagamento, os credores não vão, ou tendem a não exigir tomar uma medida de força. Mas nem sempre isso é possível. Que muitas vezes o devedor já fez tantas negociações, está tão desgastado, que é imprescindível a intervenção, a participação de um negociador, alguém que vai renovar esse voto de confiança. Perfeita colocação, né? O que a gente vê muito aqui é aquele credor que ele já vem de um processo de renegociação muito extensa e, às vezes, até repetitiva com o credor, né? O devedor e o credor já conversaram inúmeras vezes, já renegociaram inúmeras dívidas e ele tomou como atitude uma negociação talvez tardia e repetida de novo, talvez somente num outro formato, ele mudou o nome da negociação que ele foi fazer, mas ele está ali dizendo de novo, olha, eu negociei, não paguei, quero renegociar de novo. E aí eu acho que há uma perda de credibilidade, de confiança muito grande nesse processo, o que fragiliza o nosso trabalho nesse sentido, né? Acho que muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, quando o devedor chega nesse estágio, é preciso contratar alguém para auxiliar nessa negociação, que é alguém que vai justamente restabelecer o novo voto de confiança com o devedor, e aí é importante a postura desse negociador. De novo, a questão da transparência, etc. É importante, por exemplo, o trabalho que você faz, né, do diagnóstico, da identificação da capacidade de geração de caixa daquele devedor, né? Exato, que é uma coisa que a gente sempre recebe no escritório, assim, eu preciso negociar esse passivo e eu quero saber quais ações eu posso tomar para que eu possa viabilizar isso. Aí a gente, é muito claro, a primeira delas é a sua capacidade de pagamento. E a gente lida muitas vezes com devedores sem alguma noção de que precisa haver uma compatibilidade entre o seu fluxo de caixa, seu orçamento e essa negociação que ele deseja realizar, que são os grandes erros, são os grandes fracassos das negociações que antecederam uma mediação, uma conciliação, por exemplo. Né? E a gente vive muito isso porque o empresário ainda tem, muito do empresário aqui do local, assim, da cultura local, de entender que ele pode ir até o último suspiro para pensar em fazer alguma coisa, que são aquelas velhas discussões que a gente tem dos pedidos de recuperação judicial que são tardios, né? E se tratando de uma mediação e uma conciliação, entendo eu que também não seria diferente o cenário. Então, eu sempre me pergunto, né, a gente sempre fala isso em todos os nossos encontros, mas o que nós podíamos fazer para poder mudar isso, né? O que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer em propagar melhor essas condições que a lei trouxe agora, que são medidas que
podem não deixar a empresa ir para uma recuperação judicial, para que o empresário entenda que é necessário se precaver em relação a isso, né? Eu acho que você tocou um ponto interessante, né, que a necessidade da mudança, muitas vezes da negociação tardia, etc., né? É importante o devedor entender que, em algum momento, essas negociações individuais chegaram em algum desgaste que não dá mais, o credor não suporta mais, né? Você prometeu tantas vezes que não tem mais a relação de confiança. Então, eu acho que esse ponto de partida que você mencionou muito bem, quer dizer, qual é a geração de caixa, quanto é que vai sobrar, quanto é que ele de fato consegue pagar, né? Esse é o desejo de uma negociação transparente, porque se o credor entender que aquilo é o máximo que o devedor está propondo, ele está indo nos limites da sua força, está fazendo a sua lição de casa, ele tende naturalmente a aceitar aquela negociação, a não ser que ache que vai conseguir, por alguma outra medida de força, conseguir uma recuperação extraordinária do crédito. Mas, caso contrário, ele entende essa dificuldade e aí é uma relação, até muitas vezes você tem a relação com fornecedores, etc., que são relações de parceria, né? São relações de longo prazo. Mas para você manter essa relação, você precisa ter essa transparência e começa com o exercício que você demonstrou. Eu costumava dizer, só para o último comentário a esse respeito, que era o seguinte: quando você faz aquela negociação individual e você sai da sua empresa de manhã e vai negociar com 10 credores e cada um vai fazer uma exigência diferente, né? Daí, quando você volta à noite para casa, você achou que foi super bem sucedido, porque você conseguiu fazer a negociação com cada um dos 10 credores individualmente. Eles aceitaram a negociação. Daí você volta para casa, vai fazer a projeção lá no seu Excel e você vê que a conta não fecha. Porque as negociações individuais foram bem sucedidas, só que daí, quando você coloca no fluxo, porque ela não foi bem coordenada, de novo, você não vai ter recurso para pagar todo mundo. Então, você fez um esforço enorme, conseguiu essas negociações individuais, mas não resolveu o seu problema, que você, de novo, não vai conseguir pagar aquilo que você prometeu pagar no vencimento. Ele foi sem nenhum planejamento, sem um planejamento que encaixasse com o seu orçamento, com o seu caixa. Ele, na verdade, não pensou, ele usou perfeitamente as estratégias de negociação e reestruturação da dívida dele, mas ele viu que aquilo não cabia. É comum isso também aqui, porque a gente vê indústrias e empresas de varejo que dependem de um fornecimento de mercadoria, né, muito grande, ele tem sempre a impressão de que, e talvez isso seja muito real, mas ele tem sempre como prioridade a negociação com o fornecedor de mercadoria dele, de insumos e tudo mais. E aí ele acaba cedendo, vamos chamar assim, a pressão daquele fornecedor, e ele consome boa parte da disponibilidade futura de caixa que ele teria para poder negociar e manter a sua operação em plena atividade com este fornecedor, e esquece que vem uma pressão muito maior de bancos, por exemplo. E aí eu já peguei muitos casos que a empresa ela chega no cenário, por exemplo, de uma recuperação judicial, que é a única escolha que ela tem naquele momento, e o único credor dele é banco, porque ele negociou com todo mundo, e não conseguiu, ele está sob pressão do banco, mas ele não tem condição de pagar o banco, porque não existe saldo de caixa e nem credibilidade, muitas vezes, relação de confiança com os bancos. E aí a gente joga o problema da dívida num cenário muito, muito obscuro, né, num cenário muito complexo de administrar, porque como que eu vou para uma recuperação judicial com o único credor sendo ele banco, né? Então, assim, eu acho que a ideia da gente estar falando sobre mediação e conciliação é, sim, falar, sim, dos objetivos da lei, dos benefícios que nós temos previstos da mediação, da extrajudicial, mas, principalmente, ele compreender que a natureza financeira dele é quem comanda boa parte desse processo de negociação, né? Eu costumo dizer que a nossa atividade dos advogados nessa área ela é acessória, né? Porque você pode entrar com pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, mas essas medidas não vão fazer com que a empresa tenha dinheiro para pagar, né? No fundo, você precisa resolver seu problema, entender qual foi o problema de caixa, ou qual é o problema na sua operação que gerou a dívida, para resolver, né? E depois ver qual é a sua capacidade de pagamento, né? Por isso, Tamires, eu acho que essa questão do planejamento que você mencionou, do diagnóstico, né? Então, verificar a capacidade de pagamento, depois identificar quem são os seus credores fundamentais, entender, na verdade, qual é a
possibilidade daquele credor também negociar, que muitas vezes aquele credor não consegue conceder o prazo que aquele devedor precisa. Então, quando a gente fala da mediação e da conciliação antecedente, elas são medidas, eu acho que é um aspecto importante para mencionar, porque elas são medidas que são preparatórias para uma recuperação judicial. Então, o devedor entra com a mediação, pode entrar com aquela medida cautelar para suspender as ações, mas qual é o final dessa história, né? O devedor precisa necessariamente entrar com a recuperação judicial? Não, ele não precisa, né? Pode ser que ele termine e faça acordos bilaterais com seus credores, e isso resolva. Pode ser que ele faça um acordo coletivo, e isso também resolva no âmbito privado. Ou pode ser que ele tenha que entrar com recuperação judicial ou recuperação extrajudicial. Deixa eu parar aqui só um minutinho para ver se você... Isso, se a imagem tinha cortado, não sabia se estava acompanhando. Ah, tá, não estou acompanhando. Deixa eu só ver os slides aqui. Só confirma se você está no slide correto aí. Eu estou no 2. O item 2, exatamente. Então, no que consiste, a gente já falou, né? Quais os efeitos que você pode ter a suspensão das ações. Eu estava justamente falando do terceiro ponto, que é, então, quando você fala do diagnóstico, da identificação dos credores, com quem que você precisa negociar. Em tese, se você pensar em recuperação judicial, na recuperação judicial são afetados todos os credores, menos aqueles que já foram expostos à alienação fiduciária, alguns credores são excluídos por lei. Mas, qual é o ponto aqui? Como o final da mediação, apesar de ser preparatória à recuperação judicial, ela não necessariamente termina numa recuperação judicial, que você pode resolver num acordo, como eu disse, bilateral, coletivo, numa extrajudicial, você não necessariamente precisa incluir na mediação ou na conciliação todos os seus credores. Eu ia perguntar isso, eu posso fazer negociações individualizadas ou selecionar parte dos meus credores? Exato. Então, na negociação, na mediação, você pode falar, eu vou convidar para negociar 3, 4 credores, são os principais, 5, 6, enfim, você identifica qual é o grupo de credores que é essencial para você negociar, é essencial de um lado, né, que sem eles não é possível fazer um acordo, e de outro lado, você tem que ter um olho no passo seguinte, né? Como você, muitas vezes, porque essa mediação e a conciliação, você não consegue impor o acordo àqueles credores que rejeitaram o acordo. Como é que você vai impor esse acordo? Você só consegue impor esse acordo a algum credor por meio da recuperação extrajudicial ou da recuperação judicial. Então, se de um lado, na hora de desenhar, né, a estratégia da negociação, você tem que identificar quais são os credores essenciais que você precisa negociar, você precisa, como você não sabe se você vai conseguir negociar com todos esses credores, você precisa pensar no seu plano B ou no plano C. Se eu tiver aqui para recuperação extrajudicial, qual é o percentual de credores que eu consigo ter a adesão para entrar com a extrajudicial e qual os credores que eu preciso para obter a homologação do plano de recuperação judicial. Então, são os dois aspectos, né? Também considerar os dois cenários, porque você não sabe, naturalmente, se essa negociação com esses credores selecionados vai ser bem sucedida e você vai conseguir ter o acordo, a concordância de todos. Porque se você não tiver de algum desses credores que é essencial, ele entrar com a execução depois dos 60 dias, né? Então, lembra que a prazo da suspensão é só por 60 dias. Se ele entrar com a execução depois, você não vai ter o resultado que você precisava, né? Sim, então, ou seja, o plano se isso não funcionar, né? Depois de 60 dias, o que eu teria que fazer, né? Exatamente, exatamente. Então, se você não conseguir um acordo com todos os credores, e um desses credores tomar uma medida mais agressiva, talvez você precise pegar este acordo, né? E dar entrada numa recuperação extrajudicial ou recuperação judicial. Daí, eu acho que a importância, e eu costumo dizer, né, quando eu falo de negociação, e aí é uma conversa mais para advogado, né? Mas é assim, quando você... Assistindo aqui. Oi? Tem advogados nos assistindo aqui. Mas acho que o ponto na negociação, Tamires, o mais difícil você conseguir com o credor é o seu sim. Ele concordar com as condições que você está propondo. Então, se ele concordou com aquela condição, eu, como advogado, eu quero redigir aquele termo de adesão dele num plano, num acordo,
que ele aceite os termos daquele plano, ainda que o devedor tenha que entrar com uma recuperação extrajudicial ou uma recuperação judicial. Entendi. Eu tenho que ter certeza que aquele credor concordou com aquelas condições e que ele não vai escapar. Porque se amanhã eu precisar entrar com uma recuperação extrajudicial e tem já 50% da adesão dos credores, eu já garanti e vou para a recuperação extrajudicial. Né? Perfeito. Perfeito. Você não tem risco da extra, né? Você não tem risco de que a outra carta na manga não atenda a expectativa que você precisa para salvar aquele indivíduo da dívida, né? Exato. Do de crise, da verdade, da dívida, ele não vai fugir. É isso mesmo. Então, eu acho que a dificuldade é você tenta amarrar esse sim para que você esteja preparado, aquele credor esteja com você, né, para seguir com você, desde que, naturalmente, as condições do plano não sejam alteradas, né, daquela negociação não seja alterada, se você precisar entrar com uma recuperação extrajudicial ou judicial. Isso vai te dar a tranquilidade para concluir a sua estratégia de negociação, para, eventualmente, impor essa negociação a algum credor que seja mais resistente, né? Com a sua experiência, Paiva, é muito comum cenários que passaram, empresas que passaram por um cenário de mediação ou conciliação e que tiveram necessariamente depois que optar por uma extra ou até mesmo uma recuperação judicial. É comum neste momento, você tem vivenciado isso? Então, eu vou dizer o seguinte, olha, a gente tem notícia de muito poucos casos dessa mediação antecedente, né? Ou a conciliação antecedente. A lei entrou em vigor em janeiro, tem poucos casos, um número realmente reduzido. Mas essa outra pergunta, ela cabe mesmo naquelas negociações privadas. Porque qual é a diferença do que você fazia antes de janeiro, né? Antes era o devedor que procurava seus credores, tentava organizar seus credores e fazer um acordo coletivo no ambiente fora de juízo, né? Hoje, o que a lei ela introduziu foi a possibilidade de você introduzir alguém independente, seja o mediador ou o conciliador, para auxiliar essa negociação, e a medida da suspensão das ações, ou seja, você tem 60 dias ali, se você entrar com a medida cautelar, conseguir eliminar, você tem 60 dias para completar essa negociação. Você está protegido nesse período. Então, essas foram as mudanças da lei. Mas a experiência do passado era muito comum nesse tipo de negociação algum credor tomar alguma atitude mais firme, né, entrar com uma execução ou pedido de falência, e aí o devedor não tinha alternativa, ele era obrigado a entrar com uma recuperação judicial. Eu posso falar daqui a pouquinho, ou se você quiser passar para o tema da recuperação extrajudicial, eu vou explicar por que foi facilitada a extrajudicial nessa mudança da lei, né? Ok, passei aqui. Antes disso, vou só mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão nos assistindo. Valtair Torezani, que é um cliente que está sempre conosco. Paulo Baraona, um abraço para vocês, muito obrigado pela participação. Também é o Rodrigo, que é o chefe de fiscalização do Conselho de Contabilidade, está sempre conosco. E a turma de Nova Venécia, que é sempre presente aqui nos nossos encontros, Paiva. Obrigada a vocês, tá? Pode seguir, Paiva. Obrigado pela participação de todos, né? E mais uma vez agradecer o convite para participar desse bate-papo, né? Olha, na essência, o que consiste a recuperação extrajudicial, né? Ela consiste na possibilidade de o devedor... Você tem duas hipóteses. Uma hipótese é o devedor fez uma negociação com 100% dos seus credores e vai a juízo pedir essa homologação. Esta hipótese, eu não conheço nenhum caso prático. Então, vamos deixar ele de lado, porque ele é irrelevante, né? Ninguém usa uma recuperação extrajudicial se já fez acordo com 100% dos seus credores. Bom, eu acho o que é relevante para o nosso papo, né? E no que consiste a recuperação extrajudicial? Consiste no devedor poder ir a juízo, pedir a homologação de um acordo que ele já celebrou com um grupo relevante de credores. Daqui a pouco eu falo qual é o quórum. Então, ele vai ao juiz e pede para o juiz homologar aquele plano e obrigar os credores que não aderiram ao plano. Seja não aderiram porque o devedor não procurou para negociar, seja porque os credores se recusaram a aceitar aquele plano, né? Okay. Então, acho que a grande vantagem da recuperação extrajudicial, que na verdade é o da judicial também, é você conseguir impor a alguns credores a negociação de um plano, contra a vontade daqueles credores, desde que, naturalmente, os requisitos da lei estejam preenchidos, né?
Perfeito. Apagou a tela aí, meninos. Então, eu posso te contar, então, qual as principais mudanças, ou duas principais mudanças, para a gente começar a falar sobre a extrajudicial, né? Eu ia te perguntar isso, mas minha tela apagou aqui, mas você pode seguir. Tá bom. A primeira mudança é que não existia. Eu achava que até a lei original, com a redação original de 2005, já tinha essa previsão, mas agora foi resolvida essa dúvida. Se o devedor, ao ajuizar o pedido de recuperação extrajudicial, ele tem a suspensão automática das ações. Então, é uma proteção até que o juiz analise se vai ou não homologar aquele plano. A gente tem uma questão do prazo da suspensão, acho que é muito detalhe, não vale a pena, mas a importância é que você consegue proteger aquele devedor com a suspensão automática das ações. Acho que isso é uma medida super importante. E a segunda medida, e você me perguntou agora há pouco, mas na negociação, ou mesmo na mediação, né, se você passou lá os 60 dias ou você não conseguiu a adesão de 100% dos seus credores, né, o que acontece? Né? O credor pode pedir a execução ou pedir falência daquele o credor pode pedir a falência ou entrar com uma execução e a penhora do caixa daquele devedor. Isso inviabiliza a atividade. Ora, até janeiro agora desse ano, o devedor só podia entrar com a recuperação extrajudicial se ele tivesse conseguido a adesão de mais de 60% dos seus credores. Que foi o que sempre inviabilizou a extra, né? Exato. Porque é um percentual muito elevado, né? E até você conseguir os 60%, pode ser que algum credor tome uma medida mais agressiva e você não consiga chegar lá. O que a lei mudou? Ela diz o seguinte, olha, para o devedor ajuizar, ele precisa ter apenas 1/3 da adesão de cada grupo de credores ou espécie de credores que vai estar sujeito ao plano. Então, com essa redução para até 33%, né, você consegue, no final, mais facilmente esse percentual para entrar com a extrajudicial e depois ele tem 90 dias para conseguir as adesões faltantes. Acho que foi uma mudança assim, extraordinária, a mudança da água para o vinho, para permitir que o devedor consiga, então, atingir esse quórum. Eu acho que foi um ganho muito grande, acho que a gente alavancou muito em termos de negociação de dívidas com essas possibilidades. Eu acho que nós tiramos, essa lei proporcionou, evitou que muitas empresas optassem pela recuperação judicial de forma equivocada, vamos chamar assim, porque antigamente ele não teria condição de ter a adesão do quórum necessário para extra. Então, assim, acho que mudou totalmente a conta. Acho que a conta está mais fácil de ser feita, está mais fácil para negociar, no sentido de que eu tenho maiores possibilidades de conseguir uma adesão de maior número de credores para conseguir essa extra, né, Paiva? Na minha opinião, foi o maior ganho nessa alteração da lei, assim. Acho que é o que mais benéfico nela neste momento, em se tratando de principalmente empresas de menor porte, que talvez não tinham a capacidade nem financeira de pedir uma recuperação judicial, né? Não, sem dúvida. E agora, pode ser que aquele devedor ele tenha um credor só que represente 1/3 do seu endividamento, ou daquelas dívidas que ele precisa renegociar. Então, às vezes, com 1, 2 ou 3 credores, ele já consegue esse quórum mínimo para entrar com a recuperação extrajudicial, tendo a proteção dos 90 dias. Agora, é preciso lembrar, e eu fazer um alerta, que vale tanto para a recuperação extrajudicial como para a mediação antecedente que a gente acabou de mencionar. Toda vez que você dá início a esse tipo de ação, mesmo pedindo a suspensão lá dos 60 dias, uma negociação forçada por meio de uma mediação, ou a recuperação extrajudicial, você acaba se colocando sob pressão, né? Porque você tem o tempo ali, o prazo para encerrar aquela negociação. O ideal, sempre, é o devedor começar o quanto antes a sua negociação, fazer o quanto antes a sua lição de casa, que é o diagnóstico, entender, né, a capacidade de geração de caixa, o que ele precisa negociar, entender ali a sua situação, contratando um assessor para isso, mas deixar para tomar da entrada na mediação ou na recuperação extrajudicial quando realmente for imprescindível,
né, quando ele precisar da suspensão das ações, ou já tiver com a sua negociação um pouco mais adiantada. Porque senão ele vai ter um prazo de 60 dias, é muito curto para fazer uma negociação coletiva com credores, e a mesma coisa na recuperação extrajudicial. Né? Você já tem um terço, mas você ainda precisa chegar nos 50%, porque eu não falei ainda o quórum da adesão, para chegar nesse percentual. Então, eu acho que esse alerta é de cuidado, né? Não é porque existe este remédio na lei que você precisa fazer uso dele desde logo, né? Você tem Nem que... uma gripe, talvez possa tomar uma aspirina, um remédio leve e tal, só para depois entrar com o remédio mais forte, né? Sim, exatamente, né? Não quer dizer que vai salvar a vida dele, né? Vai amenizar Exato. um pouco o problema. Eu queria saber, Paiva, dentro desse contexto, quais são os possíveis problemas que ele pode encontrar ao fazer o ingresso do pedido da recuperação extrajudicial, no sentido de que, como se o credor interpretasse que ele fosse obrigado a acatar aquele plano, aquele plano de pagamento. Quais são os possíveis problemas encontrados no âmbito trabalhista, a relação com sindicatos, a relação com demais credores que você tem vivenciado? Eu acho que a transparência é fundamental nesse processo, uma boa comunicação com seus credores. Idealmente, você não deve surpreender seus credores com pedido de mediação ou de recuperação extrajudicial, porque a reação natural do credor ele vai vai me forçar a aceitar um plano e que você é obrigado a aceitar. Então, e não é exatamente assim. Às vezes o devedor não tem mesmo alternativa, então ele tem que explicar por que é e construir junto com o credor o melhor plano e entender quais são as dificuldades daquele credor também. É um processo de negociação mesmo, né? Então, ter essa transparência e conversar com os credores. Existe uma dificuldade muito grande para entrar com a recuperação extrajudicial, né? Que é a necessidade de você ter um terço de adesão. O quórum foi reduzido, melhorou muito, mas é um terço em cada uma, né, do grupo de credores, do espécie de credores que você vai incluir. Se você precisar incluir com o trabalhista, por exemplo, que foi uma outra mudança muito importante na lei, que até janeiro você não podia incluir credor trabalhista na recuperação extrajudicial. Agora você pode. Só que precisa... Eu esqueci de comentar, né? Antes não poderia inserir os créditos trabalhistas lá, né? Exato, agora pode. Era uma diferença importante da recuperação extrajudicial e da judicial, porque até janeiro, se o devedor precisasse necessariamente negociar com o credor trabalhista, ele tinha que socorrer da recuperação judicial. Agora ele pode se valer da recuperação extrajudicial. Mas para incluir os credores trabalhistas na recuperação extrajudicial, ele tem que fazer uma negociação prévia com o sindicato. Então, não escapa dessa negociação com o sindicato, e aí você pode ter uma dificuldade, de novo, é uma questão demonstrar para o sindicato da necessidade, que com isso vai conseguir manter emprego, enfim, é aquele processo de negociação transparente. E isso se aplica, né, a necessidade de você ter a adesão de um terço em cada um dos grupos de credores. Então, acho que esse é o primeiro obstáculo. Depois, se ele entrar com esse... E veja, é outro alerta, né? Para deixar bem claro. Não é que ao atingir esse um terço, você já tem que entrar com a recuperação extrajudicial. O ideal é você esperar até conseguir atingir o quórum da homologação. Porque você daí não tem nenhum risco de não conseguir naqueles 90 dias. Como é o sistema, né? Se você entra com o pedido só com um terço, você tem 90 dias para entrar com a adesão faltante, e aí 2 coisas ou 3 coisas podem acontecer. Você não conseguiu a adesão, e aí o pedido vai ser extinto, e é uma grande vantagem da recuperação extrajudicial em relação ao judicial, porque não tem o risco de falência. Na recuperação judicial, se o plano é rejeitado, a consequência é a falência. Na extrajudicial, não, é apenas uma não homologação do plano, volta ao estado anterior. Então, essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, também é uma inovação da lei, ele pode pedir a conversão da recuperação extrajudicial em judicial. Então, ele continua com a suspensão das ações, é uma proteção, não tem esse risco de terminar a suspensão das ações, e aí ele vai elaborar o seu plano de recuperação judicial, etc. Tem uma possibilidade que, na hora de homologação, ele pode ver se é mais vantajoso
pedir a homologação via recuperação extrajudicial e judicial, mas eu falo daqui a pouquinho, porque esse é um pouco mais complexo. Então, 3 possibilidades, né? Ele não conseguiu a adesão, o processo é extinto, mas sem risco de falência, ou ele pede a conversão da recuperação judicial. Agora, se ele conseguir em 90 dias a adesão do percentual que faltava para chegar nos 50%, e aí o juiz deve, então, abrir prazo para os credores homologarem apresentarem objeção, e a objeção é muito limitada, né? Só se não tem algum requisito legal, porque a negociação já terminou, porque a maioria que precisava concordar com o plano já concordou. Então, daí o juiz então vai para a homologação. Essa convalidação em recuperação judicial, ela é um processo, entendo eu, bastante árduo, porque eu me submeto a outras regras da recuperação judicial que são, sobretudo, mais custosas do que a extrajudicial, né? E aí eu posso entrar naquele cenário lá da perícia prévia, que pode vir a retardar o meu processo de negociação com os meus credores. E aí eu queria entender um pouquinho melhor, além disso, como que ficaria, então, a questão da suspensão dos prazos? Né? Eu não tive a homologação do plano na extra, pedi a convalidação em RJ. Como que ficaria a questão do prazo das suspensões? Ele se prorroga. Na verdade, eu acho que essa é a grande vantagem, porque a conversão, e essa foi a ideia, justamente, porque até janeiro, a recuperação judicial ela não era homologada, era extinta, daí o devedor podia entrar com uma nova recuperação judicial, e até o teu deferimento da recuperação, só daí que você ia ter a suspensão das ações. Então, não parecia sentido, quando discutiu lá o projeto de lei, né, você ter essa interrupção. Se você pode converter já para a recuperação judicial, porque já tem petição inicial, já tem vários documentos que são necessários para a recuperação judicial, etc., nada mais natural do que você manter a suspensão das ações. Então, essa é a proteção do devedor, uma das grandes vantagens na conversão. Agora, tem diferenças muito importantes. Diga lá. Não, pode falar, pode falar. Né, tem diferenças muito importantes entre a recuperação extrajudicial e a judicial. Por exemplo, na extrajudicial, o devedor ele não precisa negociar com todos os seus credores. Ele pode, por exemplo, negociar só com bancos. E ele faz uma recuperação extrajudicial com um acordo só com bancos, ou só com fornecedores, então, ou só com credores trabalhistas, por hipótese. Então, existe essa possibilidade de você eleger grupos de credores e entrar com recuperações judiciais para cada grupo de credores. Isso é uma possibilidade. Na recuperação judicial, não. Então, na recuperação judicial, em tese, todos os credores são sujeitos, a não ser aqueles que a lei exclui, e aqueles que o devedor fala que não vai alterar as condições de pagamento. Mas, em tese, tem que ser todo mundo. Então, tem menos flexibilidade para o devedor ao entrar com a recuperação judicial, mas tem vantagens. Vamos às vantagens, então. Porque se o devedor tiver conseguido a adesão, os quóruns, deixa eu dar um passo atrás, os quóruns para aprovação do plano de recuperação extrajudicial e judicial são diferentes, né? Porque na extrajudicial você tem que ter 50% de cada espécie ou classe ou grupo de credores que estará sujeito ao plano. Então, vai ter fornecedores, todos os fornecedores, ou credores quirografados, todos quirografados, todos com garantia real, todos trabalhistas. Cada espécie tem que ter adesão mínima de 50%, e o critério é só valor, tá? Não é só valor. Na recuperação judicial, o critério de aprovação é diferente, porque na classe trabalhista e na classe da pequena e microempresa é só cabeça. Você precisa ter aprovação, a maioria, em número de credores daquela classe. Nas duas outras classes, garantia real e quirografário, você precisa ter aprovação de valor e número de cabeça de credores. É o critério cumulativo, né? Outra diferença importante. Na extrajudicial, você não tem aquilo que a gente chama de cram down, ou seja, duas classes não podem aprovar o plano e elas impõem esse plano à terceira classe. O plano tem que ser aprovado por todas as classes. Na recuperação judicial, existe essa possibilidade, se um terço aprovar em uma classe e todos os requisitos cumulativos estiverem presentes, mais de 50% dos credores aprovados, você pode impor aquela classe de credores que rejeitou. Então, eu acho que a gente falando assim, em tese,
é mais difícil, mas você precisa entender, pegar a sua relação de credores, fazer a divisão, entender com quais credores você acha que você pode contar, etc. Mas pode ser que, no final dessa sua, seja da mediação antecedente, seja da própria recuperação extrajudicial, do período de adesão, você chegou a um acordo com os credores que te dariam a homologação no plano na recuperação judicial. Sendo prudente, né? Qual é o meu pior cenário aqui, né? Com quem eu não posso contar mesmo, né? Isso. Ir com isso planejado. E aí, tendo feito esse diagnóstico, você conseguiu chegar, Tamires, na aprovação, mesmo que você tivesse uma recuperação extrajudicial, da maioria, 50%, né, em valor, em cada uma das classes, ou cabeça na classe dos trabalhistas de pequena e microempresa, e pode ser que você seja conveniente para o devedor entrar na recuperação judicial. Tem vários aspectos negativos, né? A recuperação judicial ela é muito mais custosa, ela tem um risco de falência, como eu já mencionei, então, se o plano não for homologado, o devedor vai à falência. É um processo mais longo, né? Tende a demorar muito mais que a recuperação extrajudicial, mas pode ter vantagens. Por exemplo, se o devedor precisar fazer a venda de ativos, e nesta venda de ativos vai ter um ganho de capital, né? Então, o ganho de capital ele pode ser deduzido, né? Ele pode ser absorvido do prejuízo que a companhia já tem na recuperação judicial, na extrajudicial Agora não. não, na extra não. Então, pode ser que em algumas circunstâncias, dependendo do conjunto de credores que você conseguir reunir ali, que conseguem apoiar o seu plano, o devedor pode optar na conversão, pedir a conversão para fazer a homologação via recuperação judicial. Então, eu acho que a gente tem que ter, quando a gente está fazendo aquele primeiro diagnóstico que você mencionou, entender capacidade de geração de caixa, quem são seus credores, com quem que você necessariamente precisa ter o acordo, e depois entender quais as opções que você tem, seja levando para uma homologação numa recuperação extrajudicial ou até numa recuperação judicial. E esse tipo de análise é uma análise muito dinâmica, né? Que é de acordo com a evolução da negociação. E aí eu acho que tem muita experiência disso, talvez você possa contar para a gente como é que você vê essa dinâmica, né, nas negociações, né? Exatamente. A verdade, a pergunta que todos fazem, né, antes de eu contar um pouco do que a gente vive aqui, se a extrajudicial, ela em tese traz melhores benefícios do que a recuperação judicial, por que não, então, só fazer a extra e não fazer a RJ? Né? Porque vamos deixar a RJ para lá, melhor dizendo, e vamos trabalhar só na extra. Por que existe, então, o benefício da extra e existe o benefício da judicial? Né? Eu queria entender a diferença, né? Todos perguntam. Por que, então, a gente não segue no ritmo da extrajudicial, já que ela é mais benéfica para mim? E aí, apesar de não ter respostas tão concretas, né, em relação a isso, porque toda a experiência ela é diferente, todo credor tem uma história diferente para a gente poder negociar e uma história diferente para a gente poder contar, mas, assim, tudo vai muito no que a gente falou lá no início, no planejamento e na credibilidade que aquele credor tem. Porque um credor sem credibilidade, sem relação de confiança ou com uma confiança desgastada, com um devedor com a confiança desgastada com o credor, ele não vai conseguir nada mesmo na extra, né? Porque me parece ser que o credor ele não se sente tão forçado, vamos chamar assim, a aceitar determinados aspectos daquela negociação por ser uma negociação extrajudicial. É como se estivesse sendo bom só para o credor. Qual a sua opinião em relação a isso? Eu acho que é difícil a gente ter conclusões assim, taxativas, a extrajudicial é melhor do que a judicial. Né? Porque depende da necessidade e do perfil de endividamento e da solução necessária para aquele devedor. Então, a gente dizia, por exemplo, até janeiro,
olha, se o devedor ele precisa negociar com os seus credores trabalhistas, se é imprescindível, ele só tem um caminho, que é a recuperação judicial, né? Agora, ele tem a alternativa de se valer da extrajudicial. Se ele precisa vender um ativo relevante, é um ponto central do seu plano, a venda, portanto, de um estabelecimento, pode ser que o investidor ele só queira comprar aquele ativo numa recuperação judicial, porque o comprador estará protegido contra o risco de sucessão, ou seja, dele arcar com passivos daquele devedor. Então, É uma que não existe na extra. Então, eu gostaria de sustentar que existe a proteção, mas a lei não é tão clara assim. Então, você tem que fazer uma construção para ter essa proteção. Essa proteção, eu acho que existe, se aplica para todos os passivos, mas não é tão clara em relação ao passivo tributário. Então, se aquele devedor tiver um passivo tributário, pode ser que a venda na recuperação extrajudicial não dê o conforto necessário para o investidor. Agora, quando você fala em linhas gerais, a recuperação extrajudicial é um processo muito mais rápido, ele é menos custoso, ele não tem risco de falência, ele não tem intervenção do administrador judicial, não tem a constatação prévia, enfim, é um processo que tende a ser muito, muito melhor. Mas pode ser que para alguns devedores não seja a melhor saída se a gente está com a recuperação judicial mesmo, né? Sim, sim. Quando é o caso dessa questão da alienação dos ativos, até por conta dos benefícios tributários que eu tenho em caso de ganho de capital, né? Exato, exato. Eu tenho uma pergunta aqui do Bruno Ribeiro. Ele gostaria de abrir um comentário sobre o credor da Receita Federal do Brasil. Credor Receita Federal, na verdade. Temos a possibilidade de parcelamento especial para a empresa em RJ, mas, infelizmente, há uma dificuldade de adesão por parte da Receita Federal. Isso, na verdade, é um comentário. Aí a Laís faz um comentário. Entendo que a mediação reduz a assimetria de informações entre as partes, o que acaba diminuindo o tempo e o número de recursos. E elogiou pelo tema que foi escolhido. Tem algum comentário, Pai, vai fazer sobre isso? Sobre a Receita Federal do Brasil? Bom, a Receita, a gente acabou de ter o primeiro caso de transação de empresa em recuperação judicial e a gente já teve alguns debates com a Procuradoria da Fazenda Nacional, indicando que tem até previsão legal para fazer o parcelamento, não a transação, mas o parcelamento do passivo de empresas em recuperação extrajudicial. Mas existe uma resistência muito, muito maior para essa negociação para empresas em recuperação extrajudicial. Eu acho que também um dos grandes avanços da mudança da lei foi justamente o tratamento do crédito tributário da empresa em recuperação judicial. Porque a empresa claramente agora pode obter o parcelamento, ela pode obter a transação com descontos que podem ser substanciais, tem esses benefícios fiscais que eu mencionei, por exemplo, na ganho de capital, seja na venda do bem, seja no perdão da dívida, né, que para a gente parece um absurdo, né? Se o devedor ele consegue, todos os seus credores deem algum desconto, dado 50% do desconto da dívida. Aquele 50% é um ganho de capital, né? Porque é um perdão de dívida que é tributável para o devedor. O devedor não tem condição de pagar seus credores, consegue o perdão, mas aquilo gera uma dívida extra, né? Um passivo tributário, ou seja, é inacreditável, né? E isso está claro na recuperação judicial. Então, acho que houve avanços muito importantes no tratamento do passivo tributário da empresa em recuperação judicial, mas, infelizmente, não tem o mesmo tratamento para recuperação extrajudicial, né? Isso é o ponto do Bruno, e acho que foi a Thaís, né? Não esqueci o nome. E ela fala de mediação, né? Da redução da assimetria. Esse é um ponto muito bom, Thaís, porque é justamente a possibilidade de um mediador ele conseguir entender explorar com todas as partes quais são as suas dificuldades, etc. Agora, ele não pode revelar as informações para outra parte, né? Essa é uma limitação do mediador. Pode aquilo que a parte concorda. Então,
E esse é o exercício difícil do mediador, mas é convencer da necessidade de compartilhar a informação do caso do devedor, por exemplo, a capacidade de geração de caixa, ao mesmo tempo, fazer esse meio de campo, né? Essa intermediação, procurando fazer que uma da parte entenda as limitações, as dificuldades e as possibilidades da outra parte. Então, você fala assim, a mediação é imprescindível? Não é, porque as partes podem negociar diretamente com bons interlocutores, quando há confiança recíproca, etc., a negociação pode ser bem sucedida, mas muitas vezes você precisa de alguém independente e com as ferramentas da mediação conseguir fazer esse acordo, né? E a mediação, perdão, tem ferramentas dessa negociação pluripartes, que é o fato de você conseguir identificar quais são os grupos de interesses e ter as conversas com os grupos de credores separados, e que muitas vezes não são ouvidos pelo devedor. Então, quando você consegue, o mediador ter essa visão global, eu acho que aumenta, sim, diminui a simetria de informações, como você colocou muito bem, e aumenta a possibilidade da negociação ser bem sucedida. Eu concordo, Paiva, com tudo em relação a esses comentários. O que a gente falou de benefícios da recuperação judicial, ele tem total relevância, né, na opção em que o credor deve fazer para poder gestar esse cenário de crise econômica e financeira que ele vive. Mas assim, o que eu tenho observado em todas as análises que a gente vem fazendo aqui, de alguns cenários que estão passíveis de passar por uma extra ou passar por uma RJ, é que existe ainda, claro, aquele medo, né, da RJ, igual você falou, que é o último remédio, é o último fôlego que ele teria. E a extra, ela veio para beneficiar, no meu ponto de vista, aquelas empresas que são com base em análises que eu tenho feito aqui, que são empresas que elas têm uma perspectiva de negócio, talvez, minimamente sustentável. O que eu quero dizer? Ela consegue tocar os seus negócios se ela fizer uma boa negociação, porque ela tem um bom produto, ela tem um bom mercado, e ela, por exemplo, neste momento, ela só está um pouco fragilizada em razão das questões de pandemia, né? Então, ela tem um bom produto, um bom negócio, ela está estabelecida no mercado já de forma consolidada, mas ela veio num perrengue, chamamos assim, financeiro, e ela se desestruturou de verdade por conta de sua queda de receita durante a pandemia e os demais aspectos que a gente já conhece, tem vivido aí diariamente. Só que essa empresa, apesar dessa expectativa de venda, né, apesar da consolidação que ela já tem do seu produto e da sua empresa no mercado, do seu nome no mercado, ela não tem um ativo, por exemplo. O seu parque industrial é alugado, as suas lojas são alugadas, os seus veículos são alugados, ela não tem ativo imobilizado, né? Ela tem ali os seus equipamentos, as suas máquinas que elas utilizam para produzir alguma coisa. Quando eu estou falando de uma rede de varejo, por exemplo, ela não tem nem isso, ela só tem móveis e computadores e estoque. Um pouco de estoque ainda, que ainda assim está bem reduzido. Então, eu consigo ver a extrajudicial como uma saída para essas empresas deste perfil, que nós vamos chamar assim de empresas varejistas, que têm uma capacidade de venda, uma capacidade de crescimento, mas que estão fragilizadas por esse cenário. Já a judicial, eu só consigo enxergar a judicial para grandes empresas. Eu só consigo enxergar a judicial para uma empresa que tem realmente a possibilidade de fazer uma alienação dos seus ativos, uma empresa que precisa de negociações altamente estruturadas, uma empresa que, por exemplo, pode entrar no cenário de uma conversão de dívida em participações societárias ou em ações na companhia, que é o que a lei hoje já permite que seja feito. E, assim, é quase que uma constatação isso que eu estou falando dentro do cenário que eu vivo aqui. Eu não consigo enxergar mais uma recuperação judicial para o perfil de cliente que eu tenho hoje, ou para o perfil de devedor que chega até nós hoje, principalmente por essa ausência de bens, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Ele não tem condição nenhuma de pagar o seu credor se não for com uma mínima possibilidade de continuar em plena atividade e pagar essa dívida num longuíssimo prazo. Né? Qual a sua opinião em relação a isso? Sua discordância em relação ao que eu estou falando? Sua experiência pode contar um pouco mais sobre isso aí?
Eu acho que nesse ponto talvez você tenha mais até experiência do que eu, né? Eu acho que, em linhas gerais, a extrajudicial é um processo mais suave, né? Quase uma homeopatia, né? Você vai dar então, você vai menos traumático e com muito menos impacto também na imagem do devedor. E é um processo que, em tese, quando a gente dizia até janeiro, você entra, ele já está resolvido, que você precisava entrar com 60% de adesão, né? Então já estava resolvido. Agora, não é verdade, você pode entrar com 1/3 e conseguir resolver em 90 dias, e na judicial você também pode entrar resolvido com um plano já de adesão aceito pelos credores. Você não precisa ter assembleia de credores na recuperação judicial. Então, essas duas mudanças alteram essa minha premissa. Mas, de uma maneira geral, você só vai entrar com a recuperação extrajudicial, no mínimo, o problema já está bem melhor encaminhado do que quando normalmente o devedor entra na recuperação judicial. Não tem risco de, como eu falei, não tem risco de falência, custo é menor, etc. E eu acho que é uma percepção do mercado melhor do que na recuperação judicial. A recuperação judicial é vista como uma medida mais agressiva mesmo por parte do devedor. E daí, essa questão de não ter ativos, eu acho que é um ponto que funciona como pressão em relação aos credores, né? Porque o credor, qual é a análise que ele deve fazer também? Olha, mas se eu rejeitar esse plano, qual vai ser a minha alternativa? Né? Se eu estou mesmo na negociação privada, ou eu vou forçar essa empresa a entrar numa recuperação extrajudicial, ou vai numa recuperação judicial, mas se eu rejeitar o plano, ela vai para falência. Se essa empresa não tem ativo, quem é que vai receber o pouco ativo que ela tem? Né? Esses ativos são intangíveis. Imagina uma empresa de tecnologia, né? Que praticamente não tem ativo. Aí, quem vai receber? Vai receber o credor trabalhista, quem tem uma garantia, o fisco. E, normalmente, o credor quirografário, que é o fornecedor, etc., que nessa realidade que você descreveu, a maioria dos credores, não vão receber nada, tendem a receber nada no processo de falência, que tende a demorar muito tempo. Né? Então, acho que esse exercício que o devedor, que o credor também deve fazer ao se posicionar para negociar com um devedor nessas condições. Né? Perfeito. Eu acho que e eu acho que ainda tem um outro detalhe, né? Quando eu estou falando de empresas nesse perfil que eu te falei, sem um número significativo de ativos, ou seja, ele não sofre essa pressão por parte do credor, porque ele não tem esse ativo, então o que ele faria fica naquela dúvida. Eu acho que a Extra ainda traz a possibilidade dele fazer uma negociação de uma dívida com opção de uma RJ. Ou seja, ele não precisa ir direto para uma RJ, né? Então, essa é a reflexão, é a constatação que eu faço em relação à alteração que nós tivemos na lei agora. Entendo que benéfica, eu acho que esse era o grande objetivo de alterar a lei, era trazer maiores benefícios para que trouxesse soluções em reestruturação e recuperação de empresas, né? E eu acho que a gente tem um grande trabalho pela frente para fazer. Nós temos um mercado aí que realmente necessita dessas soluções que a lei nos trouxe, né? Eu vou verificar se a gente tem mais perguntas aqui, porque a gente já está caminhando para os minutos finais. Enquanto você olha, posso fazer um comentário muito rápido? Porque o projeto de lei, até meados do ano passado, não tinha essas mudanças da recuperação extrajudicial, não tinha medida antecedente, etc. E ele só foi incorporado ao projeto depois de um outro projeto de lei que era para tratar das medidas emergenciais decorrentes da Covid. Então, era para ter medida de socorro às empresas, né, de apoio, né, às empresas, e ali surgiu, então, um propósito de alteração da extrajudicial e dessa mediação antecedente. Tudo isso só para fazer o gancho, né, falando da crise atual que você mencionou, essas foram medidas que foram desenhadas ou originalmente para atender justamente a dificuldade dessa dificuldade que é mais pontual decorrente dessa crise. E não questões que vinham necessariamente se arrastando há muito tempo e que a empresa, de forma não precavida, não optou por fazer uma extra ou uma RJ, né?
E eu acho que ela é bem benéfica mesmo por isso, porque ela trata questões pontuais, que é exatamente isso que a gente está vivendo agora. Não é isso? Não, exatamente. E quando você fala que a empresa que normalmente tem questões mais estruturais, que precisa fazer reestruturação operacional, mudanças mais drásticas, a tendência, não é uma regra absoluta, é que ela precise, assim, de um remédio mais, né, mais robusto, né, que uma intervenção mais pesada, que seria uma recuperação judicial. Essa é a tendência, né? Exatamente. Exatamente. Paiva, eu gostaria de te agradecer pela sua presença, por compartilhar tanto conhecimento aqui conosco. Infelizmente, a gente tem que encerrar, porque senão extrapola um pouco o tempo, e eu me sinto muito honrada, mais uma vez, de tê-lo como parceiro de trabalho dentro da TMA Brasil, agradecer pela oportunidade de estar com vocês lá, agradecer mais uma vez por compartilhar esse conhecimento aqui conosco, comigo principalmente. Nós estivemos juntos em algumas jornadas de aprendizado aí, até fora do Brasil, né, e foi muito gratificante. Esperamos que tudo isso passe logo, que nós retomemos as nossas viagens, as nossas jornadas de conhecimento, né, que estejamos juntos aí nos nossos grandes eventos da TMA em São Paulo. E é isso, muito obrigada por ceder o seu tempo, tá, ceder todo esse conhecimento para nós aqui. Quero agradecer a sua participação na TMA, toda a contribuição que você dá, também como membro do Conselho Fiscal, e agradecer o convite para esse bate-papo e dizer que eu fico, então, devendo o vinho para a próxima. Isso aí, você está devendo um vinho em São Paulo e um vinho aqui em Vitória. Combinado. Obrigada, Paiva, um grande abraço. Obrigado, um abraço. Também a todos os nossos apoiadores, convidar todos os nossos ouvintes que busquem a nossa próxima agenda nas nossas redes sociais. Na próxima semana, no próximo mês, nós vamos falar, nossa próxima live vai ser sobre... Agora eu não estou encontrando o tema aqui, mas eu já vou falar para vocês. Nas nossas redes sociais, tanto da Tasso, quanto do Grupo Expertise e da Tex BPO, que são as 3 empresas que realizam este encontro todo mês com vocês aqui, de forma online, transmitindo conhecimento, né, que todos vocês possam ficar atentos aos próximos assuntos que nós vamos abordar. Nós vamos falar em planejamento estratégico para a sustentabilidade, vai ser com a Milza Fernandes, que vai falar, que é a nossa sócia aqui neste projeto, e mais uma vez, agradecer a vocês que estiveram conosco aqui até agora. O nosso link vai estar disponível na internet para todos que não puderam assistir neste momento. Atenção, contadores, façam a sua inscrição aí para que vocês tenham atividade pontuada, tá? Muito obrigada, The Picnic Box, obrigada Vila Vídeos, e até a próxima.